Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Carlos Rogério, sou professor de Química e hoje nós vamos falar um pouco sobre a aula do Centro de Mídias, que foi no dia 24/5, sobre a tabela periódica. A habilidade dessa questão é identificar possíveis correlações entre os modelos de ligações químicas, iônica, covalente e metálica, e as propriedades das substâncias, temperatura de fusão de ebulição, solubilidade, condutibilidade e o estado físico, temperatura e pressão ambientes. A questão que estava lá no Centro de Mídias é o seguinte: quando temos o número atômico de um elemento químico, é possível saber... Bom, então para a gente explicar um pouco sobre essa questão, nós temos que relembrar o modelo atômico. Tá? Então eu coloquei aqui para vocês o modelo atômico do Rutherford. Nesse modelo, vocês podem perceber o seguinte: o átomo é formado pelo núcleo, aqui no centro, onde nós temos duas partículas, os prótons e os nêutrons. E ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera, onde nós temos a partícula elétron. Pessoal, para a gente entender melhor essa questão, a gente precisa relembrar algumas coisas. Aqui eu coloquei uma representação de um elemento químico que a gente pega lá na tabela periódica. Tá? Então, o valor que está em cima do elemento, ele é representado pela letra A maiúscula, é o número de massa, a massa atômica. Normalmente, o número atômico ele é representado pela letra Z. O número atômico, ele nada mais é que o número de prótons ou o número de elétrons. Tá? O número atômico, então, seria a mesma coisa que o número de prótons ou o número de elétrons. Isso é de um átomo eletricamente neutro. Tá? A massa atômica, ela é a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Tá? Então, o número de nêutrons nada mais é que a massa atômica menos o número de prótons. Alternativa A, o número de nêutrons no núcleo. Essa alternativa ela está errada. Por que ela está errada? Vamos ver aqui. O número de nêutrons, vamos relembrar, representado pela letra N, o que ele é? Ele é a massa atômica menos o número atômico. Então, N é igual a menos o Z. Então, o número de nêutrons não é a mesma coisa que o número atômico. Alternativa B, o número de elétrons na eletrosfera. Essa alternativa está errada também. Por quê? Vamos relembrar aqui. O átomo neutro, somente no átomo neutro, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons e a mesma coisa de número de elétrons. Mas, normalmente, os elementos químicos na natureza eles não são neutros. Tá? Eles possuem diferente número de prótons e elétrons porque eles fazem as ligações químicas, que é o assunto que nós vamos ver logo em seguida. Então, essa alternativa está errada. A alternativa C indica a distribuição eletrônica. Essa alternativa também está errada. É a mesma coisa da alternativa B passada. Aqui eu estou representando, então, a distribuição dos elétrons de um elemento cálcio nas camadas. Tá? Só para vocês relembrarem. Então, nós temos aqui 7 camadas. Aqui nós só temos 4 representadas. A camada K, L, M e N. Mas não tem nada a ver com número atômico. A alternativa D indica a massa do núcleo. Essa alternativa também está errada. Por quê? Vamos relembrar aqui. A massa do núcleo é a massa atômica. E a massa atômica ela é formada pela soma dos números de prótons e dos números de nêutrons, certo? E a gente relembra que o número de próton é a mesma coisa que o número atômico. Né? Então, a massa seria a soma do número de prótons ou o número atômico, mais os números de nêutrons no núcleo do átomo. Então, essa alternativa também está errada. A alternativa E é a alternativa correta, porque vamos relembrar que quando nós temos o número de prótons no núcleo, nós temos o número atômico. Tá? Então, o número atômico, Z, é a mesma coisa que P, que é o número de prótons presente no núcleo do átomo. Então, parabéns se você acertou essa questão.